Olá, meu nome é Ângeles e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. E eu vou começar com algumas perguntas para a gente pensar juntos. Você se sente desconfortável, tem medo de se abrir emocionalmente para alguém? Será que você sofreu alguma coisa no passado, na sua infância, na sua juventude e ainda carrega as consequências daquele sofrimento até os dias de hoje? Será que dores ou perdas do passado influenciam a maneira como você se relaciona com si mesmo, como você se relaciona com os outros, como você se relaciona com Deus e com a vida? Será que traumas, amarguras, sofrimentos vividos ao longo da sua vida e da sua família de origem contribuem para algum tipo de compulsão, de fobia, de depressão, de agressividade, pânico ou qualquer outro sintoma? Muitas vezes, né, é mais fácil nós aceitarmos que quando estamos tristes, né, o nosso corpo produz lágrimas como uma resposta a esse sentimento. E se estamos nervosos, o nosso corpo pode responder com enjoos ou falta de ar. Tenho certeza que isso já aconteceu com todos nós. Então, isso a gente está falando que é o poder da mente. E você já parou para refletir sobre como essas respostas fisiológicas são desencadeadas por uma emoção? Muitas vezes a gente nem presta atenção nisso, a gente nem se dá conta disso. A mente ela é tão poderosa que muitas vezes é capaz de coisas que a gente nem imagina, né? E uma das necessidades do ser humano é a afetividade, mas nós temos outras necessidades também, né? Nós temos necessidades fisiológicas, né, como fome, sede, necessidade de sono, de ter um abrigo. Nós temos necessidades de segurança, que é desde se sentir seguro dentro de uma casa, ou se sentir seguro no trabalho, nos estudos, se sentir seguro financeiramente. Nós temos as necessidades sociais, que é o quê? Pertencer a algum grupo, necessidade por afeto, necessidade por carinho. Nós temos necessidade de autoestima, que é ter reconhecimento das nossas capacidades pessoais, ter o respeito das outras pessoas, nós conquistarmos as coisas, né? E nós temos necessidades pessoais, que é procurar tornar, né, tornar aquilo que a gente gostaria de ser, aquilo que a gente poderia ser. Então, tem a ver com criatividade, tem a ver com capacidade de resolução de problemas, tem a ver também com a aceitação dos fatos. Então, quando as emoções, né, elas são reprimidas, muitas vezes porque algo não deu certo ou porque não aconteceu da forma como eu gostaria, muitas vezes a gente pode reprimir, né, esses sentimentos e pensamentos por medo, muitas vezes até de ofender uma outra pessoa ou mostrarmos que estamos vulneráveis diante de uma situação. E isso pode causar danos a nós mesmos. Então, as emoções que se acumulam, elas prejudicam, elas vão prejudicando em silêncio, aos poucos, elas vão minando. E elas acabam tornando-se fantasmas que danificam o nosso corpo e a nossa mente. Então, a emoção, ela é descrita como uma resposta, seja emocional, seja física, a um estímulo externo, baseado nas nossas memórias. Nossa memória pode ser uma memória curta, desse momento que estamos hoje, pode ser uma memória da nossa adolescência, juventude, pode ser uma memória da infância, pode ser uma memória da fase intrauterina também. Então, essa reação, ela está diretamente ligada à nossa personalidade, ao nosso temperamento e à nossa motivação para fazer as coisas, para decidir as coisas. E as emoções, elas têm a capacidade de nos moldar para uma situação e fazer uma ação específica. É aquilo que nos move, é aquilo que faz a gente caminhar, a gente seguir adiante. Então, ela conduz a energia necessária para que a gente se aproxime
ou se afaste de algum objetivo, né? Então, assim, quando uma pessoa ela não consegue lidar com a sua emoção, ela não consegue preencher o que falta, não consegue lidar com a sua afetividade de uma forma equilibrada, ela pode desenvolver algum tipo de sintoma. Seja vício, seja compulsão, aí compulsão por comida, por jogos, por sexo, automutilação, por dinheiro, pornografia, álcool, drogas e tantas outras coisas. Para quê? Para compensar algo que falta, né? Então, o, o, a gente acaba, a gente se torna aquilo que nos causa menos dor. Puxa, mas daí vocês podem se perguntar, mas como alguém que tem depressão, que sofre de síndrome do pânico, ou qualquer outro sintoma, pode se tornar alguém que lhe cause menos dor? Isso é meio, né, meio maluco da gente entender. Então, aquilo que nós somos hoje é o melhor que nós conseguimos ser, com os recursos que tivemos ao longo da nossa vida, os recursos que temos hoje. Os sintomas, seja de fobia, de compulsão, por comida, por, né, qualquer outra coisa, pânico, depressão, ansiedade, tudo, né, todos os outros exemplos que eu citei, são defesas que estão sendo usadas, porque há uma dificuldade de lidar com algum tipo de conflito. Muitas vezes eu não sei que conflito é esse. Muitas vezes eu desconheço que conflito é esse. Eu só tenho sintoma, mas eu não entendo a origem. Por que que isso está acontecendo comigo? Eu não parei para refletir sobre isso. Então, vamos imaginar uma criança que cresceu num lar desajustado, um lar com muita frieza, um lar com muitas brigas, teve pais ausentes, pais muito frios, agressivos, foi vítima de abuso verbal. Então, isso ao longo dos anos, né, como essa criança ela foi crescendo, gerou um encolhimento, um fechamento, uma retração nessa criança, né? Ela pode ter crescido com uma característica de introversão, que a impede de se relacionar socialmente de forma agradável para ela. E ela tende a preferir o isolamento, porque aquilo a conforta, né? Pode ter desenvolvido esse fechamento como uma forma de escudo, uma forma de proteção. E ao fazer isso, de forma inconsciente, ela sente menos dor. Então, a compulsão pode ser, né, uma manifestação do sofrimento, mas também, ao mesmo tempo, uma proteção em função de traumas, de feridas que ainda não foram curadas. A compulsão ela é um distúrbio, né, é um sinal de algo na vida mental da pessoa que está mal. Mas, ao mesmo tempo, é uma defesa, porque quando essa pessoa está envolvida nessa compulsão, ela dizia o pensamento, o sentimento da dor original, que pode ser consciente, mas também pode ser inconsciente, para o objeto da sua compulsão. Então, se eu tenho compulsão por comprar, eu vou desviar o meu sentimento da dor original para a compra. Se eu tenho compulsão por comida, eu vou desviar o sentimento da dor para a comida, e assim por diante. Então, a compulsão ela é um desespero no campo emocional do indivíduo. Serve para nos proteger da dor associada ao amor, como se a compulsão fosse mais fácil de lidar do que, de fato, a dor. Porque quando eu satisfaço aquela compulsão momentaneamente, aquilo me dá algum prazer, aquilo me dá um conforto momentâneo, né? A compulsão, né, tem até uma citação aqui dessa autora, a compulsão é uma complicação menor para se lidar e evitar a dor, que é uma complicação maior. Exatamente isso que a gente acabou de ver. Então, para uma pessoa, né, com sofrimentos psicológicos, será necessário examinar as decisões do passado, tentar decifrar o que cultivou na mente sobre o desejo de ser amada.
Se esse indivíduo saiu da infância sem a certeza que foi amado, sem ter sentido que foi amado pelos cuidadores, seja eles quais forem, será que isso produziu uma crença sobre si mesmo que não tem valor, que não tem importância? É comum uma criança, ao viver num ambiente desajustado, um ambiente frio, cultivar inconscientemente o sentimento que não tem valor. Naturalmente, para elas, os pais estão certos. Mesmo que os pais a agridam com palavras duras, com frieza, com maus tratos, ainda assim, para a criança, os pais estão certos. E é a criança que está errada. É ela que tem um problema. Veja só que complexo tudo isso. Então, nada é por acaso. É importante nós refletirmos sobre isso. Qual será a origem? O que aconteceu comigo antes? Isso se repete diante de um mesmo fato, né? Eu tenho um comportamento diante de um mesmo fato. É importante entender tudo isso. Muitos traumas vividos no passado, eles vêm à tona quando já estamos na fase adulta, já com nossa vida formada, muitas vezes casado, com filhos, ou numa idade madura. Não há uma regra. Não necessariamente isso vai aparecer quando criança ou vai aparecer quando adolescente. Né? E Freud, né, o pai da psicanálise, tem um trecho que eu acho bem interessante, que fala assim, né, volte seus olhos para dentro, contemple suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se, então compreenderá por que está destinado a ficar doente e talvez evite adoecer no futuro. Então, veja só que interessante tudo isso, né? Então, o sintoma, ele está nos avisando que algo está desarranjado. Está avisando que nós precisamos pensar sobre isso. Então, fazer um autoexame, por exemplo. Né? Eu preciso repensar porque eu sou muito agressivo, porque eu sou muito triste, porque eu sou muito rancoroso, porque eu sou impaciente. Eu preciso repensar por que eu repito tal comportamento diante de determinada situação, né, de forma contínua, e isso sempre me deixa mal depois. Eu faço, né, e acontece de uma forma automática, mas isso, depois que passou um tempo, que eu falo, puxa, não precisava, né, não precisava tanto. É, não que todo mundo tenha essa consciência, né? Mas isso acontece de uma forma automática, sem muitas vezes a gente perceber, né? E corpo e mente estão sempre juntos. Então, cada sintoma tem uma função. Para cada emoção, existe uma representação visceral. Nós temos estes mecanismos de defesa. E olha que coisa fantástica, né? A gente tem esses mecanismos de defesa para nos alertar de que alguma coisa não vai bem. É para a gente prestar atenção em nós mesmos. E a própria física, através de Newton, né, Isaac Newton, explica que toda ação provoca uma reação contrária e de mesma força. Esse princípio também comanda o nosso comportamento. Então, se aconteceu alguma coisa que me deixou muito, né, fiquei muito nervosa, eu vou ter algum sintoma na sequência, seja uma dor de estômago, seja uma dor de cabeça, um mal-estar, alguma coisa parecida assim. Então, dependendo da emoção que foi gerada, vai ter uma reação somática, é alguma coisa que vai acontecer no meu corpo. Né? E daí a gente entra, né, nas doenças psicossomáticas, na somatização, que provavelmente vocês também já ouviram falar. Doença psicossomática é a apresentação crônica do sintoma. A somatização é a apresentação pontual de um sintoma. Então, por exemplo, eu até falei agora um pouco, né? Se a gente fica muito nervoso, dá dor de cabeça, dor de estômago, ou muitas vezes a gente está numa discussão, numa conversa, seja no trabalho, seja no círculo familiar, e eu não consigo falar tudo o que preciso, e aquela coisa fica engasgada e fica, né?
No outro dia, eu acordo com dor de garganta. Mas é aquela dor de garganta que eu tenho, ela de manhã, mas à tarde já sumiu. Né? Sem explicação, assim, de repente. Fico sem voz. Assim, foi à toa, né? O que aconteceu ali? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Se a gente for pesquisar no Google, né, digitar lá somatização, doenças psicossomáticas, a gente vai perceber, se eu sinto raiva, vai adoecer o meu fígado. Se eu sinto muita tristeza, eu vou adoecer os pulmões. Eu vou desenvolver asma, eu vou desenvolver uma bronquite, eu vou ter problemas relacionados ao meu sistema respiratório. Angústia, eu vou adoecer o meu estômago, vai desandar, o negócio não vai, né? Eu não vou conseguir digerir as coisas muito bem. Estresse, eu vou adoecer o meu coração, né? Medo, eu vou adoecer os meus rins, né? Então, nós temos que avaliar quais são os sintomas que estão nos apresentando, né? Que está apresentando hoje para nós. O que eu tenho sentido com frequência? O que está acontecendo de forma repetitiva na minha vida? Isso é um alerta. Então, a palavra psicossomática ela é formada pela junção, né, de duas palavras gregas, que é a psique, que significa alma, e soma, o corpo. As doenças psicossomáticas, elas se referem aos sintomas físicos que ocorrem por razões psicológicas. É isso que eu estou falando, né? O que está acontecendo de forma recorrente na minha vida? Que sintomas são esses que têm aparecido? Muitas vezes eu não estou prestando atenção, mas isso está me fazendo mal. E eu não estou prestando atenção, e ela continua me fazendo mal. Então, somente quando os sintomas psicossomáticos ultrapassam os limites do normal, por que limite do normal? Uma coisa é eu somatizar pontualmente. Nós estamos em evolução, né? Nós somos seres imperfeitos. A gente passa por algumas situações onde a gente, muitas vezes, por mais que a gente seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tende, né, a manter né, a cabeça no lugar em algumas situações, muitas vezes a gente fica nervoso, passa por uma situação de tensão, passa por uma situação de estresse e eu somatizo aquela emoção pontualmente. Mas depois as coisas elas entram nos eixos. Então isso aqui, ó, quando passa do normal, quando eu tenho aquele sintoma de forma recorrente. Então sempre está acontecendo aqui. Eu sempre estou sentindo aquele sintoma. Aí a gente precisa avaliar a origem dele. Então, prejudicam, né, somente quando os sintomas psicossomáticos ultrapassam os limites do normal, prejudicam nossa capacidade de funcionar ou ameaçam nossa saúde. É que se tornam uma doença. Porque você imagina isso ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos anos. A gente vai desenvolver outras patologias, não só aquela que apareceu naquele momento. Não foi só aquela dor de cabeça naquele momento, não foi só aquela dor de estômago, não foi só aquela dor, né, nas juntas, né? Dor na perna, no braço e assim por diante. Esse material está no livro Isso é Coisa da Sua Cabeça, da Suzanne Sullivan, que é uma neurologista, e é fantástico, assim, ela explica, explora, né, os sintomas psicossomáticos de uma maneira extremamente didática, para quem não tem familiaridade com o assunto. Desculpa. Então, a somatização, ela é um transtorno, né, onde a pessoa ela apresenta várias queixas físicas localizadas em várias partes do corpo, mas não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. Então, ela vai no médico, ela faz milhares de exames e não se acha nada. Aí, com Freud, né, que é o pai da psicanálise, chegou-se à conclusão de que havia a histeria. O que é isso, né, histeria? A histeria é uma neurose complexa, caracterizada pela instabilidade emocional. Então, os conflitos interiores do indivíduo, eles vão se manifestar em sintomas físicos,
como, por exemplo, eu posso falar de paralisia, de cegueira, de surdez, comportamentos disfuncionais, desordens convulsivas funcionais, doenças psicossomáticas, transtorno de personalidade. Então, a neurose era causada por lembranças reprimidas, né, de grande intensidade emocional. Mas não havia doença orgânica, não tinha. Então, você imagina 100 anos atrás, né, tudo isso surgindo. Então, a partir daí, começou a despertar para esse dualismo entre mente e corpo. Imagina, naquela época, não havia conhecimento bioquímico, havia o conhecimento anatômico, né? Hoje, nós sabemos que o sistema límbico, que fica, né, na região do cérebro, e faz parte dessa estrutura, né, a amígdala, o hipocampo, o tálamo e o hipotálamo. Eles mantêm o equilíbrio entre as estruturas do corpo, mas também eles são responsáveis por controlar e processar as emoções. Então, é responsável pelo comportamento, pelo aprendizado, pela memória. Né, vocês podem imaginar neurônios, né, vários neurônios trabalhando para manter um controle do sistema corpóreo. E qualquer alteração desse mesmo sistema, por exemplo, o sistema límbico, né, que controla as emoções, trará alterações somáticas. Então, o número de pacientes com essa característica tem aumentado significativamente, né? Vários estudiosos de doenças psicossomáticas trazem esse dado. Então, esses pacientes que sentem alguma dor e não se acha a causa, acaba gerando outros transtornos. Você imagina, a pessoa ela sente uma dor intensa, faz milhões de exames, vai em vários médicos e não acha, e não acha, e não acha, e a dor está ali, incomodando, e está ali, trazendo sofrimento para esse indivíduo. Então, você imagina como é que essa pessoa não fica. E acaba gerando outros transtornos. Se essa pessoa estava desenvolvendo uma dor articular, né, nas articulações, ela acaba desenvolvendo muitas vezes uma depressão. Então, são exemplos, né, para a gente pensar um pouco. Muitas vezes pode levar a erros, inclusive. Por exemplo, o indivíduo tem uma doença orgânica e pode ser diagnosticada com uma doença psicossomática, ou vice-versa. Então, não é uma coisa assim tão fácil, tão simples. Uns são carentes de serem mais racionais, outros são carentes de serem mais afetivos. Acho que de tudo isso que a gente está falando, acho que o Jesus, né, foi o maior exemplo de equilíbrio entre emoção, entre razão, que viveu nesse planeta, né, e nos ensinou, né, nos mostrou a ter esse equilíbrio, a buscar esse equilíbrio. Então, existe uma tendência de querermos, né, medicamentos para sanarmos nossas dores, os nossos desconfortos, que a princípio a gente imagina serem todos causados por doenças clínicas. Mas vamos pensar, se existe uma tristeza na sua casa, obviamente que trará consequências. O remédio, ele vai ajudar? Vai ajudar, mas não é o remédio que vai resolver tudo. Ele não vai ser suficiente. Então, nós temos a facilidade de enxergar o poder do pensamento positivo, mas a gente ainda não aceita tão bem o fato de que os pensamentos negativos podem sim ter consequências graves no nosso corpo físico. Isso é fato. Tem um estudo e 60 a 90% dos pacientes que procuram médicos na clínica têm suas doenças devido a estresse físico e mental. São pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas sociais e emocionais. Os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. São os sintomas, não a doença, o começo da cura.
O fato de serem indesejáveis faz de todos eles mais um fenômeno da graça, um dom de Deus, uma mensagem do inconsciente para, se quiser, iniciar o autoexame e o reestabelecimento. Olha que coisa interessantíssima, né? A gente prestar atenção em nós mesmos, nos preocuparmos com nós mesmos, olhar para nós mesmos. Quanto que é importante a gente se enxergar, a gente se olhar, né? A autora Suzane, que eu comentei agora há pouco, ela, ela traz um relato bem interessante, onde ela fala assim, né, que a sociedade, de forma geral, aprecia, né, a ideia de que a gente pode orientar os nossos melhores, né, os nossos melhores pensamentos, quando ficamos indispostos. Então, a gente pensa muito positivo. Vamos, né, falar para mim mesmo, eu vou ficar bem, eu vou melhorar, né, logo, logo eu vou me recuperar. E, de fato, a gente tem, sim, uma chance de maior recuperação, né, trazendo esses pensamentos de forma recorrente. Mas ela traz também, né, de que a sociedade ainda não acordou completamente para a frequência com que pessoas fazem o contrário. Pensam de forma inconsciente, de forma recorrente que estão doentes. Sabe, fica procurando alguma coisa. Porque eu acho que eu tô com alguma coisa aqui. Porque eu tô com alguma coisa ali. Então fica caçando, né, alguma doença, fica caçando alguma coisa que está sentindo, fica procurando algum tipo de sintoma. Tem um outro ponto aqui, ao estudarmos os sistemas nervoso e endócrino, tivemos oportunidade de ressaltar o fato de que emoções como ódio, ressentimento, inveja, revolta, desânimo e pessimismo provocam reações nervosas e hormonais de mesma natureza e intensidade para aquelas desencadeadas quando o organismo se vê em luta contra uma infecção. Então, veja só o poder da nossa mente. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, a gente não dá valor para isso. Assim como uma brecha, né? Vamos pensar assim, uma brecha na alma, né? A gente compromete a nossa saúde gerando, né, ou facilitando a doença. Só que né, inversamente, né, também acontece. A gente ter uma elevada vida ética e um psiquismo, né, harmonioso, centrado e principalmente com uma boa dose daquilo que se conhece como fé, tem o poder de imunizar ou de curar. Isso é muito importante. Então, muita gente ainda é extremamente apegada aos diagnósticos tradicionais. Não querem, né, ou não veem necessidade de acreditar que a mente é a causadora de muitos males que atingem. E o caminho para mudar essa realidade é apenas uma, é ter informação, né? É buscar informação e é olhar para si mesmo, é prestar atenção em si mesmo. Vários estudiosos já nos mostraram informações valiosíssimas sobre esse tema, seja por meio de experimentos ou longos anos de estudos. Então, eles trazem comprovações para aquilo que ainda é muito criticado, é muito ignorado por muitas pessoas. As pessoas ainda não acreditam, são muito céticas em relação a isso. A autora Suzane, que eu tenho, né, que eu comentei também aqui agora há pouco, ela é neurologista, né, e ela traz no material dela que durante mais de 20 anos, pacientes com sintomas físicos, neurológicos, chegaram às mãos dela, por exemplo, com crises de epilepsia e vários outros exemplos que ela traz, só que a origem era psicológica. Então, ela tentou ajudar, trabalhando em conjunto com psiquiatras e psicólogos, em vez de afastá-los, tipo, eu vou receitar um medicamento e é isso, né? Mas não, ela fala de todo esse trabalho que ela desenvolveu ao longo aí de todos esses anos. Um outro aspecto importante para levar em consideração também
é quando a pessoa vai ao médico, o profissional de saúde, ele vai tentar acertar a patologia, certo? Isso que acontece. Aí pergunta, né, será que o paciente, ele sabe passar exatamente o que está sentindo? Ele sabe explicar? O professor e terapeuta e também palestrante Masakazu Nagai, ele cita um exemplo de um paciente que o procurou no consultório, informando que ele estava com uma sensação de parada cardíaca, como se ele tivesse uma parada cardíaca. E daí ele fez vários exames, vários, e repetiu esses exames e tal. Mas não apareceu nada no resultado. Estava perfeitamente normal. E ao longo, né, do acompanhamento desse terapeuta, na verdade, esse indivíduo ele estava desenvolvendo síndrome do pânico. E as sensações que ele tinha, né, os sintomas que ele desenvolveu e que ele apresentava, estava relacionado à síndrome do pânico. Por outras questões emocionais, que daí foram sendo trabalhadas e trazendo aí de uma forma consciente, né, para esse indivíduo. Então, veja só quantos exemplos, né? E olha essa citação do Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que a pessoa tem esta doença. Então, veja que interessante, né? Então, nós sofremos várias influências, né? Nós temos as influências dos nossos pais, né? De toda a nossa família, nós temos influência do meio onde a gente está, né? Nós temos a nossa sensibilidade pessoal, a nossa personalidade, a forma como a gente responde a uma série de coisas. Nós temos também a nossa natureza espiritual, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente crê, né? Aquilo que a gente tem, né? Como norte, como uma busca de desenvolvimento, de progresso espiritual, de aprendizado. Então, todo esse contexto forma o indivíduo. Então, o quanto que a gente precisa olhar para tudo isso? E muitas vezes algo, dependendo, né, de alguma situação ou de alguma coisa que aconteceu em determinado momento da minha vida, pode desencadear algum tipo de sintoma. E o que é importante, e eu ressalto mais uma vez, e vou repetir isso ao longo de toda a apresentação, é a gente prestar atenção nesses sintomas para que eles sejam pontuais. Eu não posso deixar esse sintoma se tornar crônico, porque daí sim eu começo a ter problemas em relação a isso. E isso ao longo do tempo vai me trazer mais sofrimento. Então, através dos exames, né, de exames de maneira geral, é possível a gente chegar, né, num diagnóstico bem preciso. Então, a medicina ela avançou muito nesse sentido. E o que fica ainda impreciso é porque o paciente, por exemplo, tem taquicardia, tem pressão alta, tem aperto no peito, tem fadiga, né? Por que que ele está apresentando todos esses sintomas e o resultado do exame dele está perfeitamente normal? É necessário entender o que está desencadeando tudo isso, né? O que está provocando tudo isso? Qual foi o gatilho que ocasionou tudo isso? Então, vamos pensar no nosso poder da mente, né? Até os fenômenos da yoga, da meditação, elas tentam interromper os nossos pensamentos. Mas concordo que isso já é um pensamento? Então, a nossa mente é uma usina, tá ali a todo momento, trabalhando incessantemente. Né? O Augusto Cury, que provavelmente vocês já ouviram falar, tem inúmeros materiais muito bons, livros e vídeos também disponíveis no YouTube. Ele menciona que há um estudo que em cada duas pessoas, então se você estiver assistindo esse vídeo com alguém,
cedo ou tarde vai desenvolver um transtorno psicológico ou psiquiátrico. Então, se você está com alguém aí do seu lado, ou você ou essa outra pessoa vai desenvolver algum transtorno, né? Hoje em dia, né, a gente tem acesso a tanta coisa, né, tanta informação, que a gente está ficando muito cheio, né, de dados, de informação, e é tudo para ontem, e aquilo vai gerando uma ansiedade na gente, né, vai gerando uma aflição mesmo por não estar acompanhando tudo isso que está acontecendo. Então, vamos pensar em algumas perguntas, né? Será que alguém está desenvolvendo um síndrome, né, do pensamento acelerado, que gera aí um esgotamento cerebral, né? Por exemplo, você acorda cansado? Você tem dores de cabeça ou dores musculares com frequência? Você tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Você tem dificuldade de dormir? Fica sem sono ou, de repente, acorda no meio da noite e não consegue dormir mais? Você tem déficit de memória? Mas isso também pode ser uma proteção do cérebro, viu? Esquecer algumas coisas que a gente não quer lembrar. Então, nós estamos, né, vivendo atualmente uma epidemia mesmo de depressão, de ansiedade. Os números de suicídio, eles nunca estiveram tão altos, principalmente no Brasil. O número aumentou significativamente. Então, se gerir, se cuidar, cuidar da emoção, cuidar do seu equilíbrio é essencial. Se você já respondeu sim para algumas dessas perguntas que eu acabei de fazer, então pense sobre isso. Então, hoje, o celular, ele gera uma ansiedade, quer queira, quer não, né? Então, eu mandei uma mensagem e a pessoa não responde, ai, não dá o like lá no vídeo, na foto que eu postei, aí já começa a passar milhões de coisas na cabeça. Então, o ciúme, ele voltou com toda a carga dentro desse contexto. E dependendo de como essa pessoa ela está estruturada, ela não consegue carregar esse ciúme, ela não consegue lidar com essa situação. Então, o tempo todo é uma cobrança pela alimentação perfeita, o corpo perfeito, milhões de informações, né, que nós temos que saber, e vamos nos punindo diante de tudo isso. A gente vai se desesperando mesmo dentro desse contexto. A gente vai se cobrando, né, e cobrando aqueles que estão próximos a nós. Se o nosso eu não aprender, né, a lidar com tudo isso, aprender a lidar com a natureza dos nossos pensamentos, nós teremos problemas em algum momento da nossa vida, seja aqui, seja mais para frente. Então, assim, a gente vai esperar que né, as pessoas adoeçam. Eu vou esperar que eu fique doente para depois eu começar a tratar, para depois eu pensar sobre isso. Então, por exemplo, bulimia, anorexia, a vigorexia, são exemplos de tentativas de neutralizar seus complexos, né? É algo que eu não quero enxergar em mim. E o registro na memória, ele é automático e é involuntário. Então, quantas vezes não sofremos antes da hora, né? Não sofremos pelo futuro de algo que nem aconteceu e talvez nunca vai acontecer, mas ali a gente já entra no sofrimento e já pensa naquilo e dá aquela aflição e, ai meu Deus, o que vai acontecer, o que eu vou fazer? Mas a situação nem aconteceu. Então, rejeitar uma pessoa, negar um problema, são atitudes ineficazes, porque já foram registradas na nossa mente. Por mais que a gente não queira, é involuntário esse mecanismo, é involuntário, né? As memórias, elas vão sendo registradas e guardadas de forma inconsciente. Então, não nos questionamos, né? De maneira geral, nós não nos questionamos o porquê estamos sentindo aquilo. Por que eu estou rejeitando tal coisa? Por que eu estou fugindo de tal situação? Por que eu não estou aceitando tal, né, determinada coisa? E neste caso, nós estamos pulando uma etapa que é justamente eu poder identificar a minha emoção. O porquê que ela surge, né, daquela forma.
A gente precisa confrontar cada pensamento perturbador que nos chega. Pensamentos de autocobrança. A gente precisa questionar. Caso contrário, nós ficamos presos em cárceres mentais. E a gente não consegue sair desse movimento. E isso é um sofrimento terrível. Por isso que é importante o autoconhecimento, né? Você se olhar, você se entender, saber de onde que está surgindo tudo isso, né? E de repente avaliar a busca de um especialista para tentar verbalizar o que realmente pensa, mesmo desejos e emoções reprimidas, que você não tem coragem de revelar isso para ninguém. É uma possibilidade. E isso vai trazer algum tipo de conforto ou vai trazer algum tipo de caminho para que possa entender, né, a recorrência de alguns sintomas que têm aparecido ao longo das nossas vidas, né, da sua vida. Então, é uma porta de entrada, né, para olhar essas experiências do passado e lidar com os nossos melhores e os nossos piores momentos também, né? A gente, de fato, olhar para tudo isso, a gente tentar se conhecer, se entender, reconhecer aquilo que eu não dou conta, aquilo que está me fazendo mal e como que isso tem influenciado os pensamentos e os sentimentos ao longo de toda a minha vida, né? Aí a gente pode pensar assim também, mas, poxa, eu sou super transparente, eu sou super honesto, né? Tudo que vem na minha cabeça eu falo mesmo, eu não fico pensando, eu não fico dosando as minhas palavras, né? Eu falo ao contrário, é um desequilíbrio, há um desequilíbrio. Pessoas assim, elas causam situações delicadíssimas nos relacionamentos interpessoais. Então, houve uma reflexão, esse pensamento, né? Isso a gente pode falar que se trata de um amadurecimento do pensar. A pessoa que não mapeia, né, a sua intolerância, os seus medos, a sua infantilidade, não tem coragem de penetrar em camadas mais profundas da sua personalidade, isso é fato. Fica preso, né, essa emoção impulsiva que traz problemas ao longo da vida. Então, como é que pode, né, o ser humano ter, assim, tantas habilidades, libertar o seu imaginário, tem o poder de ação, e porque muitas vezes um olhar atravessado acaba estragando o nosso dia, né? Então, nesses momentos a gente tem a oportunidade de se reinventar, né? A gente vai se deparar com alguns, né, aspectos ou características que a gente não goste tanto, está presente na gente, está presente na nossa personalidade, né? Mas a boa notícia, né, é que a gente pode olhar para isso e tentar ressignificar, tentar se reinventar, tentar fazer de uma forma diferente. Muitas vezes a gente traz por anos e anos aquela mochila, né, de pedra, carregando aquele peso, por coisas do passado, por coisas que eu acreditei no passado e eu acredito muitas vezes até hoje que aquilo é o jeito certo, né, que só pode ser feito daquele jeito, eu só posso me comportar daquele jeito, mas é um peso, é um sofrimento terrível eu carregar isso. Muitas vezes isso não é meu, isso, né, é lá de trás, é de outras pessoas que registraram essa marca em mim. Isso pode vir, né, de criação familiar, pode vir da religião, pode vir da dinâmica daquela família, da dinâmica daqueles relacionamentos. E isso traz um desequilíbrio emocional, né, ao longo do tempo. Então, para que você consiga se reinventar ou se ressignificar, é importante romper com esses pensamentos, né, olhar para isso. Isso, né, se reinventar e se ressignificar é fruto do autoconhecimento. Eu só vou conseguir fazer isso quando eu dar oportunidade para mim mesmo de olhar para dentro e falar, vamos lá, né? O que que eu tenho para falar, né?
hoje eu vou ouvir o que eu tenho para falar. A gente se dá esse momento, ter a coragem de ter esse momento e saber o que está provocando todo esse desequilíbrio no momento de hoje, né, nos dias atuais. Por quê? Porque a gente aprende as competências técnicas, a gente aprende matemática, a gente aprende biologia, física, química, mas nós não aprendemos competências comportamentais, o que constitui a nossa personalidade. Ela foi acontecendo de forma automática e involuntária lá atrás. Então, como que a gente lida, né, com momentos de tensão, de frustração, de raiva, de tristeza, né? Como é que a gente faz? Né? Como é que você reage? Como eu reajo? Como as pessoas que convivem ao meu redor reagem a uma situação dessa? Né? Então, muitas vezes, a gente não consegue lidar com tudo isso. Muitas vezes isso traz um medo, traz um receio. Puxa, eu não sei lidar com um momento de angústia, eu fico em desequilíbrio, eu não sei como reagir, eu não sei como caminhar, né? Principalmente no caso das emoções negativas, né? Muitas vezes gera pânico nas pessoas quando elas aparecem. E, na verdade, não existe algo de errado em senti-las, porque é comum, né? Elas elas acontecem diante de situações, muitas vezes corriqueiras da nossa vida, do nosso cotidiano. O que é importante, assim, eu senti a raiva, eu senti a angústia, senti, eu vou liberar, eu vou reestabelecer o meu equilíbrio. Eu vou guardar, né, e ficar sentindo esse tipo de emoção por muito tempo, e fazer isso de forma constante, isso sim vai me causar um desequilíbrio ao longo do tempo. Né? Então, aqui a gente falou de alguns exemplos, né, de coisas que a gente pode fazer para tentar buscar um restabelecimento do nosso equilíbrio e procurar um caminho de entendimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, por que aparecem, por que eu estou sentindo isso hoje, por que está acontecendo isso com a minha vida hoje, por que eu tenho sentido de forma repetitiva alguns sintomas. Eu sei reconhecer esses sintomas, eu sei reconhecer quando eu passo por uma emoção ou algo no meu cotidiano, eu consigo reconhecer a somatização disso no meu corpo. Então, são pontos para a gente ficar atentos. A todo momento a gente tem que buscar, né, o nosso equilíbrio, a nossa boa saúde mental. Então, veja que corpo e mente eles estão conectados e a gente consegue falar disso, a gente consegue perceber isso não só através de psicologia, de psicanálise ou de neurologia, o próprio sistema límbico que eu comentei agora há pouco com vocês, mas a gente tem várias outras terapias que nos mostram isso também, vários outros estudos. Por exemplo, quando a gente fala dos chakras, né? Cada chakra tem a sua função e ele é acionado por determinada emoção, por determinado sentimento, pode trazer algum tipo de desequilíbrio e ele está ligado no sistema visceral que traz algum tipo de sintoma, que traz algum tipo de informação para a gente de que algo não está indo bem, eu possa reconhecer. Então, olhar para tudo isso, né? Olhar como o nosso corpo reage a tudo isso, porque afinal de contas a mente controla tudo, tudo que se passa. Então os pensamentos, eles podem aumentar o nosso grau de ansiedade, eles podem aumentar o batimento cardíaco, eles podem deixar o nosso pensamento acelerado, ele pode trazer sintomas físicos, tensão muscular, pode trazer diferenciação na temperatura muscular, por exemplo.
Então, com uma saúde mental em equilíbrio, a gente consegue controlar, né, nossos estados de forma consciente, de forma madura, e a partir daí ter maior qualidade de vida pra gente. E uma frase, né, que eu encerro a apresentação de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Quero agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Até uma próxima.